E voltamos na apresentação desta resenha especial aqui, esse papo gostoso com o Luizinho. Antes da sequência, né, vou perguntar ao Luizinho se ele tem um caso pitoresco, até como diz o nosso Davi Raposo, gente fina da melhor qualidade, aqui em Divinópolis, antes que a gente passe a focalizar Luizinho no Cruzeiro, para a grande nação cruzeirense. Tem uma história legal no Guarani do Rui, né? Nosso amigo Rui Guimarães. Rui Guimarães. É uma figuraça, Ele era uma figura. Ele chegou no Guarani em 2001, o time já tinha praticamente caído, nós fomos jogar contra a Caldense fora. E nós precisávamos de ganhar o jogo, até porque interferia no campeonato, se não me engano, acho que o América precisava, que a gente ganhava o jogo lá. O empate ou uma vitória ajudaria muito o América naquele ano de 2001. E aí nós fomos pro jogo lá, o Deninho, lembra do Dênio? Claro. De Itaúna. O Deninho tinha machucado, estava voltando de lesão. E aí o Rui era uma figura. Durante o jogo, ele colocou o Deninho no ataque, junto com o Maurício e o Agamenon. E fomos pro jogo. O banco da Caldense, no campo do Ronaldão, que a gente ficava, era atrás do gol. Então, durante o jogo, rolando, e a Caldense em cima, precisava da vitória. Aí, o Rui Guimarães subia no degrauzinho que tinha do banco, assim, olhava pro campo. Lembra do saudoso Ivo, massagista? Ivo de Paula. Ivo de Paula. Foi grande jogador do Ferroviário, ao lado do Esplanada, meu vizinho. Chamava ele de tio Ivo. Tio Ivo era uma figuraça também. Aí o tio Ivo sentado do lado, o Rui Guimarães subia, olhava assim, nós estamos jogando com um a menos. Aí o Ivo olhava para ele e disse, não tá não, Rui. Ele, tá sim, eu coloquei um jogador a menos, nosso time tá sofrendo uma pressão danada. E nós rindo atrás, rapaz, mas rindo, e mal sabia que ia sobrar para nós, né? E nós rindo, e ele, mas não, meu time tá jogando com um a menos, mas não é possível, o que tá acontecendo? O Deninho não tá indo, o Deninho, o que tá acontecendo? O Deninho não foi pro jogo. E o Rui, foi, rapaz, olha lá o Deninho lá. E ele, olha, Ivo, acho que o Deninho não entrou não, acho que ele tá lá no vestiário, chama ele lá. E sacaneando, né? E nós dando risada lá atrás e tal. E o Tarcisão, lembra do Tarcísio? Claro. De Itaúna também. Nossa, centroavantão, jogando Guarani de Campinas. E o Tarcísio, rindo lá atrás. E nós dando risada. E aí, acabou o primeiro tempo. O Deninho saindo, o Rui, pelo amor de Deus, Deninho, você não veio pro jogo? O que tá acontecendo? E xingando ele lá, rapaz. E xingou o Rui, e os dois saíram discutindo, desceram pra dentro do vestiário. Aí o Rui, antes de descer, olhou pra trás, Tarcísio, vai aquecer que você vai entrar. Que você não é pior do que esse rapaz, não é possível. E nós rindo, rapaz. E aquilo nós rindo e rindo. E aí, Tarcísio, e eu rindo, né? Que pra mim era a maior festa. E nós rindo. Aí o Tarcísio vai e entra. E aí, na hora que o Tarcísio entrou, no segundo tempo, nós saímos para aquecer e ficamos atrás dele. E ele em pé assim na frente, vendo o jogo. E ele, pelo amor de Deus, para que eu fui colocar o Tarcísio? O Tarcísio tá pior do que o Deninho. E xingando. E xingando, e xingando. Aí, e o Ivo morrendo de rir assim do lado e nós atrás dando risada. De repente, o Tarcísio subiu de cabeça com o zagueiro lá. O rapaz bateu a cabeça com cabeça, mas abriu um tanto assim, que não dava para ele ficar no jogo. Mas abriu mais feio mesmo. Que sangueiro. Aí ele, pelo amor de Deus, Tarcísio, não tem outro não. Aí ele olhava para trás e o Ivo olhava para ele assim, tem sim, Rui. E o único atacante que estava no banco era eu. Aí o Ivo olhava para ele assim, tem só. Olha o Luizinho ali, ele, quem? Olhava para trás, quem que é esse? Não, esse menino aí eu não vou colocar ele no jogo, não. Eu falei, filha da mãe, você vê? Eu tava rindo dele, né? Dos outros, e aí já era comigo. Eu falei assim, olha que sacana, rapaz. Aí ele olhava pra trás assim. Você tava doido pra entrar? Não, eu doido pra entrar. Aí ele olhava pra trás assim, fazia assim, não, você não vai entrar, não. Aí eu olhava pra ele, falei, que cara sacana, rapaz. E aí o Tarcísio saiu. E o jogo andando. E o jogo rolando. Aí o Tarcísio saiu, ele olhou pra trás, falou, não tem jeito, vou ter que colocar esse menino mesmo, meu Deus do céu. Vem cá, menino. E ele não chamava ele pelo nome, não. Vem cá, menino. Aí cheguei lá, do lado dele, ele olhou pra mim. Você quer entrar? Eu falei assim, uai, quero. Ó, eu vou te falar, você vai entrar. Mas você não atrapalha meu time, não. Ele era desse jeito. Aí, eu, não, beleza. Ó, você vai entrar do meio pra frente. Não vai lá atrás, não, que lá atrás tá arrumadinho, você não vai me atrapalhar lá, não. Eu
falei assim, bacana. Então entra lá na beirada lá. Aí eu entrei por Sorte. coisas de Deus, né? Sorte. O Agamenon pega uma bola, do estilo que ele fazia, deu tapa na frente, de 3 dedos. Eu fui, deu tapa no fundo, cruzei. Marquinhos Gaguinho, o Marquinhos que jogou no Guarani também, você lembra dele? Daqui de Divinópolis, Marquinhos? Marquinhos Cidadão? Esse Marquinhos Cidadão. Marquinhos Cidadão, jogou no Juventus. Isso. Lá de Montes Claros, aquela figura. Cruzei a bola, o Marquinhos, paf, de cabeça, 1-0. Agora sim, né? Aí olhou pro banco, você não olhou pro banco? Não, nem lembrei dele. E aí rola a bola, o Agamenon de novo, eu no fundo e cruzava e entrei bem demais no jogo. 15 minutos do que eu estava dentro de campo, substituição no Guarani. Sai Luizinho. Aí eu olhei e falei assim, mas só eu, 17, eu entrei agora, não é possível. Aí, ó, o Agamenon, não sai não, Luizinho, não sai. Como é que não sai? 18 anos. Aí o Agamenon foi lá e disse, o Rui tá louco, rapaz, esse Rui é doido. Ó, Rui, não faz isso não, o menino entrou bem. Você vai queimar o menino e ele sai, que ele é muito ruim. Sai. Aí, mas depois eu fui entender, tudo dele era na gozação. E aí eu saí, passei a perder, aí ele, te tirei que senão você vai atrapalhar meu time, vem pra cá. Aí passou o tempo, 2007 ou 2008, se não me engano, Flamengo e Figueirense, lá em Florianópolis. Já era comentarista. Comentarista, eu não sabia. Lá da Rádio Guarulhos, me parece, de Florianópolis. Mesmo. Aí, nós e Figueirense, esse jogo de titular, nós ganhamos de 2-0, eu joguei muito bem nesse jogo, muito bem mesmo. E aí acabou o jogo, veio um radialista, ô Luizinho, fala com a gente aqui. Eu falei assim, normalmente os pessoal falam muito com os caras que fazem os gols, né, destaque, os medalhões do time. E naquele jogo eu quase não vinha jogando, foi um dos poucos jogos que eu joguei, foi 2007 mesmo. Flamengo e Figueirense, ficou quanto o jogo? Nós ganhamos de 2-0. 2-0. E aí, na hora que acabou o jogo, eu fui dar entrevista, aí o rapaz falou assim, tem um rapaz aqui que tá querendo falar com você, mas é uma surpresa. Na hora que eu coloquei ele, rapaz, mas quem diria, hein? Você melhorou muito, hein? Porque você era ruim de bola. Eu, na hora, lembrei da voz dele. Aí eu falei, senhor, não acredito, ruim? Aí ele, sou eu mesmo, eu tô trabalhando aqui agora, parabéns, você conseguiu chegar, tá jogando muito bem e tal. Não, um grande abraço. Depois não tive mais contato com ele, mas essa história entrou pra história. Essa história realmente é bacana. Essa entrou pra demais. história mesmo com ele, porque foi aqui no Guarani, depois encontrei com ele quase 5 anos depois. Agora vamos acompanhar Luizinho no Cruzeiro. Vamos mostrar as imagens. Que ano que você foi para o Cruzeiro, Luizinho? 2006. 2006. 2006. Já chegou e já foi conquistando logo também um título, né? Foi, cheguei e demorei um pouco a jogar, porque minha transferência estava vindo de Portugal. Aí acabei perdendo uns 4, 5 jogos na cabeleira. Tá fininho o garoto, hein? Aí aí quando eu cheguei, joguei poucos jogos, mas aí eu tive a felicidade de jogar essa final aí, que foi contra o Ipatinga, no Ipatingão. Ganhamos de 1-0 com o gol do Wagner. Quer dizer que você, numa ponta, foi campeão pelo Ipatinga, na outra ponta foi campeão pelo Cruzeiro. Foi até depois... Seguida, né? E uma história engraçada que depois desse jogo aí, quando eu estava saindo, o presidente, que hoje é o vice-presidente do Cruzeiro, Itaí Machado? Poxa, você arrebentou com o meu time hoje, rapaz. Pra que você foi entrar? Você é Ipatinga de coração, você tinha que ter deixado nós ser bicampeão. Eu falei pra ele, não tem jeito, né, presidente? Tô vestindo, tem que honrar a camisa que a gente sempre tá vestindo. E aí eu acabei sendo campeão em cima do Ipatinga. Ironia do destino, fui campeão com o Ipatinga em cima do Cruzeiro. E com o Cruzeiro, em cima do Ipatinga. São 2 títulos que naturalmente você vai levar pela vida fora e que ninguém tira, né? O bacana da história do futebol é independente se financeiramente ficou milionário ou não. O importante é a história que você vai carregar pro resto da vida. Isso daí ninguém consegue te tirar, né? Você jogou quanto tempo no Cruzeiro? No Cruzeiro eu fiquei 7 meses. 7 meses? 6 para 7 meses. Uhum. Fiquei do início do ano até mais ou menos julho. Você considera que não tenha ido bem ou que teria havido uma injustiça, por exemplo? Olha, eu diria mais injustiça, porque na verdade, por ter um jogador vindo de um time pequeno para um time tão grande como o Cruzeiro, uma camisa tão pesada, eu não tive o tempo de adaptação.
Não deixaram eu me adaptar. No entanto, que quando eu comecei a me adaptar, o time começou a jogar, eu comecei a jogar muito bem, a jogar de titular, jogar bem, o time começou a vencer. No entanto, que quando eu saí, o time era terceiro do Brasileiro. Nós estávamos na terceira colocação do Brasileiro. Eu tinha feito 5 partidas no Brasileiro, tinha ganhado 3, empatado 1 e perdido 1. E essa uma que nós perdemos foi fora de casa, contra o Grêmio ainda, lá no Olímpio. Então, assim, nós tínhamos ganhado do Juventude em casa, ganhamos do Flamengo em casa, ganhamos da Ponte Preta em casa. Então, assim, eu vinha fazendo um bom campeonato, porque eu vinha de uma sequência do Mineiro para o Campeonato Brasileiro. Então, eu estava naquela... no ritmo, Isso, já estava no ritmo. Então, aí foi quando o Cruzeiro contratou o Carlinhos Bala, e aí éramos 3 laterais, era eu, o Michel e o Jonathan. E como eu estava jogando de titular, eles pediram o Michel não quis ir, depois o Jonathan também não quis ir, e aí acabaram que queria que eu fosse de todo jeito. E eu era um dos únicos que não tinha assim tanta influência lá dentro, não tinha empresário, não tinha ninguém, então era só eu mesmo que tomava conta da minha carreira. Acabou que, numa conversa com o Maluf, ele falou que eu tinha que ir. Cheguei onde? Para onde? Pro Santa Cruz. Santa Cruz de Recife. De Recife. Então, você não tinha como... Não tinha essa maturidade, essa malandragem do futebol ali. Hoje seria diferente. Hoje, totalmente. Hoje eu não sairia do Cruzeiro. Hoje eu teria ficado lá. Teria um bom empresário, teria uma boa retaguarda, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que foi muito mais injustiça do que propriamente dito futebol. No entanto que depois, em 2007, eu fui pro Flamengo, fui me adaptando, fiz várias partidas. Você foi do Santa Cruz pro Flamengo? Não, aí do Santa Cruz eu voltei pro Ipatinga. Porque eu cheguei no Santa Cruz, eles não pagaram o meu salário. Eu fiquei com 2 meses de salário atrasado. Isso também faz parte da história demais. De grande parte do futebol. Do futebol profissional. Infelizmente até hoje. E aí, em 2000, eu fui pro E nunca mais recebeu também, não? Nunca mais. Não, pelo Santa Cruz, não. Mas como eu fui por empréstimo do Cruzeiro, eu tinha que receber. Se o Santa Cruz não pagasse, o Cruzeiro tinha que pagar. E pagou? Ele tinha que pagar, porque senão ele perdia meu passe. Pagou ou não pagou? Pagou. Muito bem. Pagou, ele tinha que pagar. Ele pagou, porque senão ele perderia meu passe. E aí, naquele ano, como eu estava, assim, numa crescente, né? No entanto, que quando eu saí do Santa Cruz, eu tive a proposta do Atlético para jogar a Série B. E aí o Maluf não deixou. Porque o Marinho, que já tinha saído do Cruzeiro, estava sendo um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo Atlético. E aí ele falou, não vou deixar você ir. Porque se eu já liberei o Marinho, ele está arrebentando no Atlético. Se eu te libero, você vai para lá e estoura e vai... Imagina se você vai para lá e é vendido pelo Atlético. A torcida do Cruzeiro me mata. Então, assim, acabou que não deu para mim ir para o Atlético nesse ano. Mas aí eu tive uma sequência no Flamengo. Joguei no Flamengo o início de 2007, no entanto que chegou no final do ano, eles quiseram renovar. Final de 2008 eles renovaram de novo, eles queriam renovar e eu que não quis, foi quando eu fui pro Santos. Aí está o Luizinho no Flamengo, hein? Isso daí é 2007. 2007. 2007. Aí já é 2008. Olha o escanteio. Aí o Luizinho cobrando um escanteio. Quantas mil pessoas? Aí tinha 80 mil pessoas, foi no último jogo da fase de classificação contra o Nacional. Copa Libertadores da América, Copa né? Libertadores Você jogou Libertadores da América. 2 anos, 2007 e 2008. Realmente, né, aquele menino, o Guarani, o nosso Flamenguinho, né, passou pelo Ipatinga, foi no Cruzeiro, foi no Santa Cruz e... Libertadores da América. Como é que é? A gente fala tanto de Libertadores. Como é que é jogar a Libertadores? E esse adversário aí que nós vimos, pode até voltar aí o nosso link, o produtor, e mostrar o lance outra vez. Nacional do Uruguai, né? Nacional do Uruguai. E Flamengo pela Libertadores. Que fase que foi? Foi no último jogo da fase de classificação. E aí em seguida a gente pegou o América do México. Mas esse time era um time tradicional e nós estávamos lutando com eles pela vaga. Se nós empatássemos ou perdesse esse jogo, a gente estava fora. E aí o Léo Moura estava suspenso e eu joguei esse jogo todo. Quem é que fez esse gol aí? Foi o Marcinho que jogou no Atlético. Marcinho que jogou no Atlético, fez o gol. Esse jogo acabou quanto? Nós ganhamos de 2-0. E passou de fase, Passamos de fase e pegamos em seguida o América do México.
Como é que é jogar no Maracanã? Hoje você veja que esse feito seu, jogar no Maracanã com 80 mil pessoas, hoje não seria mais possível Hoje porque não comporta. Não comporta. Não comporta. E Como é que é jogar uma partida dessa? é inexplicável. A grande torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo realmente é diferente. Assim, é impressionante quando você vai jogar, por exemplo, a gente ia jogar no Nordeste, parece que a gente estava jogando em casa. Parece que tá tranquilo, né? É impressionante. Nós fomos jogar em 2007, nós fomos jogar contra o Paraná em Uberlândia. Esse jogo foi no Nordeste, esse jogo aí? Não, esse foi no Maracanã. Esse Maracanã, né? Foi no Maracanã. E vocês jogaram também no Nordeste? Pela Libertadores, não? Não, né? não, pela Libertadores não, mas pelo Campeonato Brasileiro. Ah, sim, porque inclusive você citou aí Nordeste, porque a torcida lá vai em peso também. Vai em peso. Mas não só no Nordeste, em Minas também. Em Minas tem muito flamenguista. Nós fizemos um jogo 2007 pelo Brasileiro contra o Paraná em Uberlândia, deu 40 mil torcedores. Santa Maria. Esse jogo ainda é o do Nacional? Esse jogo ainda é o do Nacional. O Marcinho fez os 2 gols. Marcinho, grande Marcinho. Esse ano ele estava cheirando gol e estava demais. Renato Augusto. Ô Luizinho, mas para um garoto de Divinópolis e tal, jogar uma Libertadores, 80 mil pessoas, Maracanã, feito que dificilmente outro vai repetir, né não? Tomara que outro repita, né? Não só outro, mas vários. Claro. A gente fica na torcida sempre que apareça mais jogadores, né, Garcia? É verdade. Levar o nome de Divinópolis, né? Mais longe ainda, quem sabe apareça um que consiga jogar aí uma Champions League. Imagina, seria bacana, né? Imagina você estar entrevistando um atleta. Daqui a pouco tem Neymar com Luizinho. Neymar faz o cruzamento, Luizinho pega de primeira. Quando você vê o Neymar disputando a Champions League, quando você vê Neymar, né, com esse cartaz todo, quando você vê Neymar na seleção brasileira sendo a nossa principal figura e você se lembrando desse lance, dá para balançar, não? É bacana, né? Dá vontade de estar lá do lado dele? Dá. Dá. Assim, eu já sabe, assim, não é... Tem pessoas com quem eu conversava em 2009 e não deixa eu mentir que até mesmo o Piaba, que é um dos meus amigos que jogou comigo aqui no Guarani, quando eu cheguei em 2009 ele até perguntou, falou, seu Luizinho, esse Neymar, esse menino é bom? Eu falei assim, olha, esse cara vai ser um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Se a gente que jogou e está no dia a dia, você vê e percebe pelo estilo da pessoa, não só como jogador, não só como jogador, mas no dia a dia, na vida pessoal dele, como ele leva o futebol, como ele encara o futebol. Porque eu já joguei com muitos craques, você vê muito jogador bom, mas às vezes não dá importância. Mas é noitada, bebedeira, leva o futebol. E ele é da balada mesmo, porque falam tanto, não sei o quê. Pelo contrário, gosta como qualquer outro, mas ele é um nível... comedido, né? Mas ele é um nível profissional que é... Ele é um nível profissional que é impressionante. Ele é um nível profissional que, assim, dispensa comentários. Desde quando ele subiu em 2009, que ele era juvenil ainda, né, 16 para 17 anos, era o último a sair, assim, é o último mesmo, de ficar lá brincando com a bola, de ficar batendo falta, pênalti, finalização, o tempo todo brincando com a bola e, assim... Fazendo aquele malabarismo. Aí treino físico. Era o primeiro a puxar a fila, fisicamente acima da média. Então, assim, você via que era um cracaço de um talento extraordinário, mas, porém, fisicamente e as coisas que tinha que fazer para poder estar num nível maior, ele fazia e fazia até mais. Como é que você foi parar no Santos? Como é que você... Direto do Flamengo? Mas foi uma situação, assim... Até há pouco a gente estava conversando de nível de atleta profissional, né? Às vezes você está sendo contratado, lógico que você está lá você tem sua qualidade, mas o interesse que você tem de ser um profissional cada dia melhor. Eu lembro que em 2008 eu estava treinando com o nosso treinador, o saudoso Caio Júnior, que Deus o tenha, né? Caio Júnior, num treino, me chamou, isso aí é contra o Santos, esse aí é no Santos, já contra o Mojimirim.
Daqui a pouco tem o Neymar. Segura o Neymar aí. Esse aí esse é contra o Mojimirim, esse né? é contra o Mojimirim no Campeonato Paulista. Santos e Mojimirim. Santos e Mojimirim. E aí o Caio Júnior me chamou e disse, seu Luizinho, eu preciso que você continue treinando do mesmo ritmo, que eu vou te utilizar muito ainda. Nesses últimos 2 jogos eu não te levei porque eu tenho que levar o Fierro, que é da seleção chilena, que acabou de ser contratado, mas não deixa o ritmo cair e tal. E aí eu continuei treinando, forte, firme, e aí as oportunidades começaram a aparecer de novo com o Caio Júnior, comecei a jogar muito com ele. Teve uma situação até de um jogo que eu joguei machucado para poder ajudar ele, porque não tinha o jogador da posição na época. Eu joguei machucado, literalmente machucado, eu joguei o jogo todo, à base de injeção e muito remédio. Consegui ajudá-lo, ganhamos o jogo de 2-0, e aí ele me prometeu que ele iria me ajudar. Então, quando acabou meu contrato em 2008, o Flamengo queria renovar. Só que ele tinha um contato muito bom com o diretor, o gerente que estava na época no Santos. E aí, o Ocimar. E aí o Ocimar me ligou, acabou que teve essa primeira conversa direto comigo, eu bati um papo com o Ocimar, gostei muito da proposta. E aí o diretor me ligou, o Adilson. Quem era o treinador? O treinador do Santos na época era o Márcio Fernandes. Ele era um treinador que tinha acabado de subir do Júnior. Então, assim, não tinha muito... Só que eu joguei contra ele em 2008, Flamengo e Santos. E eu joguei muito bem. E ele gostou muito. Então, quando me indicaram para ele no Santos, ele deu o aval. E aí... Futebol tem umas coisas assim, né, senhor? Quando às vezes você não dá muita importância, um jogo desse é chave. Todo jogo é importante. Até mesmo um jogo que você vai fazer, jogo treino, um exemplo. Guarani, um time amador aqui da cidade, um exemplo. Sempre tem alguém vendo. É impressionante. Tem alguém ali em cima assistindo, que é amigo do amigo do amigo, que olha, eu vi um jogador bom aqui. Qual jogador? Não, fulano, eu também vi, não. Aí chega nessa pessoa ou nesse diretor, e aí ele vê um jogo seu, acaba que ele desperta o interesse de ver o jogo, e aí nesse jogo você vai bem e acaba sendo contratado. É sempre assim. Sempre tem uma reserva, uma surpresa, né? Sempre. Então, faça do seu próximo jogo o mais importante da sua vida. Isso é um ensinamento que tem que guardar. Eu sempre escutei isso e sempre levei comigo. Cada treinamento era... Porque, tecnicamente, e até no nível desses outros jogadores, eu não conseguiria chegar. Era limitado do nível deles. Mas, fisicamente, eu conseguia chegar. Então, era onde eu me sobressaía. Senão, ali, fisicamente, eu sou melhor do que... Eu posso ser melhor do que ele. E aí era onde eu ia... Fisicamente, eu atropelava. E aí, com um pouco de técnica, você acaba... E você vai aprendendo. Você jogar com um jogador bom, você fica bom. E aí você vai aprendendo, você vai aprendendo a cada dia mais. O pessoal fala, Luiz, o melhor jogador que você jogou foi o Neymar. Eu falei assim, não. O melhor jogador com quem eu joguei em atividade se chama Ibson. Era impressionante o que o Ibson fazia. Era o cracaço de bola, né? Craque. O que o Ibson fez, final de 2007 para 2008, ele carregou o nosso time nas costas, assim, literalmente. E tirou o nosso time da zona de rebaixamento de 2007, a terceiro colocado do brasileiro, classificado para a Libertadores, e em 2008 ele arrebentou. Mas assim, era o que ele fazia em campo era impressionante. Quem era o treinador? Era o Joel Santana. Papai Joel. Papai Joel. Aí depois foi o Caio Júnior, né? Depois veio o Caio Júnior. Tem alguma boa do Joel? O Joel é um maná, né? O Joel tem os caras do Cruzeiro aí que contam que você é do carro vermelho aí. Você tem um carro vermelho. Você é do carro vermelho, entra no lugar do fulano. Ele era assim, ele não chamava ninguém pelo nome. Mais ou menos. Fulano. E aí, ele é muito engraçado. Mas assim, era um cara que sabia o que fazia. Ele não era o pessoal passava. A prancheta era de Araque, não sei o quê, né? Ali era mais o marketing dele, né? Tem uma história do Joel, né? Que diz que o Joel,
Ao invés do jogador ir para balada, não sei o quê, ele mesmo arrumava um esquema no sítio dele, não sei o quê. Isso é verdade mesmo, assim. Esquema de tomar uma cerveja Ele lá, gosta. queimar uma carne, que é para o jogador não ficar exposto, né? É. Numa churrascaria, num restaurante. Ele tal. tinha muito esse cuidado com a gente, De preservar cuidar a mesmo imagem. de preservar a imagem do jogador. Ele sempre teve esse cuidado Mas com a esse gente lá. negócio de levar para o sítio lá isso e fazer churrasco, isso é lenda, Isso é né? lenda. Pelo menos com a gente lá, não. A gente sabia o estado que ele chegava, a gente sabia. Ele tinha 3 óculos, ele chegava. Um estava com óculos pequenininho, é porque ele estava legal. Quando ele estava com óculos médio, é que ele já tinha chumbado. Mas quando Ele tava também com, gostava. Quando né? ele estava com óculos grandão, ele estava mamado. A gente sabia o estado dele pelo o nível do óculos que ele vinha. Mas assim, ele era espetacular. É uma das coisas que eu acho que ele permaneceu em alto nível, igual ele ficou, porque ele sabia levar, conduzir os jogadores. Mesmo os que estavam de fora, assim, adoravam o dia a dia dele, estava com ele, né? Aceitava muitas coisas que ele passava. E assim, se você for olhar o currículo dele, ele foi campeão Foi de quase campeão tudo, né? nos 4 grandes, né, pô? Foi campeão de Flamengo, tudo, poxa. Fluminense, Botafogo, Se Vasco. você for olhar o currículo dele, então assim, ninguém é campeão à toa, né? Para chegar num nível igual ele chegou a ser campeão de... Bom, lógico que sempre vai aparecer um treinador melhor do que o outro, estudou mais do que o outro, ou teve mais prática do que Mas o o outro. ponto-chave do treinador é ele ter o jogador do lado dele, né? Com certeza. Hoje eu falo, até conversando muito com os amigos, hoje um treinador de futebol, ele é muito mais um gestor do que propriamente dito um treinador de tática, de isso, daquilo, números de 4-4-2, 4-3, não sei o quê. Hoje é mais gestão mesmo. Você pega hoje um treinador aí, normalmente o jogador hoje o jogador já é mais estudado. Antigamente tinha aquela lenda, o jogador era mais burro, não estudava muito. Hoje não, hoje o jogador se interessa mais por isso, por essas táticas, até mesmo quer saber por que ele está fazendo aquilo ali. Antigamente o preparador físico chegava lá e mandava a gente correr, a gente corria. Hoje não, mas para que eu vou correr isso daí se eu não vou usar isso no jogo? Então hoje o jogador bate muito de frente com isso. Então hoje, para você lidar com o jogador hoje, você tem que ser muito mais um gestor que propriamente dito um treinador mesmo, de tática, essas coisas. Tudo na vida, quando você chega em algum lugar, você tem que botar os caras do seu lado. Pô. Isso. Você não pode bater de frente com os caras, não, Não, tem que saber lidar com essa situação. Então, o treinador que tem o elenco na mão, ele normalmente vai se dar bem. Muito bem. Agora nós vamos falar exclusivamente do Santos, porque daqui a pouco vem aí Neymar e Luizinho contra o resto, né? E o Santos? Então, no Santos foi uma experiência assim... Se o Lima estivesse aqui, se aquela terra sagrada onde o Negão pisou e coisa tal, que é a Vila Belmiro, né? No Santos, eu tive um problema, não só eu, mas a maioria de bons jogadores que passaram ali tem. Porque dependendo da posição que você vai, você é muito cobrado pelos mitos que jogaram lá. Por exemplo, eu era muito cobrado por ser comparado com o Carlos Alberto Torres. Brincadeira, né? Então, o Capita. Assim, toda vez que ia num programa ou ia dar uma entrevista, porque o Carlos Alberto, que era o lateral, o Santos até hoje não achou um lateral do mesmo nível e não sei o quê. Então, assim, o Lúcio Flávio, o tanto que ele sofreu lá, não foi brincadeira não. O tanto que o Lúcio Flávio tinha acabado de ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Que ano? Em 2008, ele foi um dos melhores jogadores do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Uma barbaridade. O que ele sofreu no Santos por estar vestindo a camisa 10 do Pelé, não estava escrito no gibi, não. Todo jogo o Lúcio Flávio era crucificado. Era impressionante. Ele falava assim, o pessoal quer que eu seja o Pelé, não tem jeito. Não tem jeito. A torcida, né? Então, assim, no Santos, tem que aparecer um jogador estilo Robinho e Diego apareceu. Tem que aparecer um Neymar e um Ganso, igual apareceu. Se aparecer um jogador mediano, ele vai ser crucificado e dificilmente vai render o que ele poderia render. Você jogou na lateral, aí a cobrança era em cima da comparação com o Capita, com o Carlos Alberto Torres.
O Santos também teve outro grande lateral, que era um sujeito que jogava em todas as posições, acho que menos no gol, porque quando faltou um goleiro lá, o Pelé foi pro gol, que era o Lima. O Lima, lateral direito, que jogava no meio campo. Por exemplo, tinha uma defesa que era assim: Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Né? Zita e Mengalvo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Só craque. E tinha o meio de campo. Quando o Carlos Alberto chegou, o Lima passou para o meio de campo. Aí passou a jogar Lima e Mengalvo no meio de campo. Então, assim, no Santos tem esse problema, então é muito complicado. Mas aí, aos poucos, você vai conquistando o seu espaço, vai jogando. Então, assim, tive uma lesão que me atrapalhou muito no final do Campeonato Paulista. Depois voltei, perdi muito fisicamente, aí até você voltar, perdi um pouquinho de espaço no Campeonato Brasileiro, e aí depois, fisicamente, fiquei bem de novo, e aí comecei a jogar de novo, e aí joguei o restante do Brasileiro. Aí acabou que mudou a diretoria toda, o presidente que estava na época não ficou, e acabei não renovando. E daí você foi para... Aí eu voltei para o Ipatinga. Voltou para o Ipatinga. Tinha uma situação do meu empresário para poder jogar o Brasileiro, mas ele acabou me deixando na mão. E aí eu acabei voltando para o Ipatinga, onde a gente chegou na final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. Que eu depois quase ainda fui para o Atlético ainda, numa sondagem. De uma segunda vez, né? Agora, nós guardamos para o final do programa esse grande momento do Luizinho, na sua carreira de jogador profissional, que foi no Santos Futebol Clube, no gol que ele considera o mais bonito da carreira, simplesmente com o Neymar fazendo o cruzamento, né? Foi. E pegou o Luizinho. Você, antes de passar o lance, como é que foi? Depois nós vamos passar o lance com narração da televisão e tudo, que é para encerrar com chave de ouro Luizinho aqui na nossa resenha especial. Como é que foi o... Conte como é que você entrou em campo, se você estava no banco, se você entrou no segundo tempo. Foi com 10 ou 15 minutos, se não me engano, do primeiro tempo. O lateral que estava jogando no momento era o Jorge Lucas, tinha acabado de vir contratado pelo Vanderlei. Aí o técnico era o Luxemburgo. Era o Luxemburgo. E aí ele, numa jogada, esticou muito a perna, sentiu a posterior e eu entrei. Nos 10 minutos que eu tinha acabado de entrar, um contra-ataque contra o Palmeiras, né? Um contra-ataque, nós jogávamos com Neymar pela esquerda e o Madison pela direita e o Kleber Pereira centralizado. Kleber Pereira, o homem do relógio. Kleber Pereira centralizado. E num contra-ataque, normalmente, nesse contra-ataque, quem adiantava era o Rodrigo Souto, que seguia no contra-ataque. Só que ele tinha acabado de roubar a bola e ele gritou: pode ir que eu fico na sua, Luizinho. E eu fui no trote, né, acompanhando a jogada. E quando a jogada desenhou no fundo que o Neymar conseguiu balançar e levar a bola para o fundo, eu adiantei, só que eu achei que ele ia cruzar para o Kleber Pereira, porque normalmente quando a gente chegava no fundo, a gente atravessava essa bola na frente do zagueiro para o Kleber Pereira. Isso já era treinado. Só que eu não sei o porquê ele balançou e foi no fundo e ele não cruzou para o Kleber Pereira. Ele tocou para trás. Quando ele toca para trás, eu vi a jogada desenhando, aí eu adiantei e vim e peguei de primeira. Onde foi o jogo? Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro? Esse dia você não pode esquecer. Ah, eu não lembro. O ano você lembra? Foi 2009. 2009. 2009. Paulista ou Brasileirão? Foi no Brasileiro. Brasileirão, 2009. Mês, lembra o mês? Não lembro. Mas o mais importante é o lance, né? Com quem que narrando? Kleber Machado. Kleber Machado. Vamos lá, o gol de Luizinho e a jogada do Neymar. Vem embora o time do Santos com o Neymar. Gingou na esquerda, fez o cruzamento, aquela bola na entrada da área, chegou batendo pro gol, Luizinho! Gol! Luizinho do Santos! Participou o Neymar, fez o cruzamento. Ela passou de novo pelo meio da área, mas na entrada da grande área. Ela chegou
pro Luizinho bater firme de primeira, e aí ele foi preciso e mandou pro fundo do gol. Luizinho, camisa 14, saiu do banco de reservas para abrir o placar. Ó, eu me emocionei e arrepiei, viu? Imagino você. Não. E foi um jogo. Esse gol foi, com certeza, foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Isso ficou na memória, ficou, né? E aí depois, até brincando, acho que eu estava num programa do Fechando a Noite até. Do Roger Viegas. Roger Viegas, que eu achava que o passe era do Madison, depois que eu fui ver pelo... Você foi descobrir isso há pouco tempo. Depois que eu vi que o passe foi do Neymar, porque a gente tinha uma jogada assim com o Madison, né? E aí acabou que foi o Neymar que fez a jogada. Você sabe que isso é uma maneira de expressar o desprendimento, né? A humildade e tal. Você foi quase 10 anos. Eu nem sabia também. Ô, Luizinho, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos repetir esse gol, vamos repetir agora no final do programa. Show de bola. Foi um prazer tê-lo aqui, meu. viu? Muitas felicidades na sua nova empreitada como dirigente agora do futebol. Vamos precisar. Eu que agradeço, você como um ícone, né, da nossa cidade. Nem tanto, mestre, nem tanto. Você dispensa comentários, você é muito fera aqui na nossa cidade. Todos, quando fala de jornalismo, de resenha esportiva, então nem se fala, todos respeitam e reverenciam. Você é um fera. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos também ao nosso grande Lincoln, na produção, o Alaf, que sempre está por aqui, o Diogo, a rapaziada aqui da técnica, da retaguarda, essa moçada que nos propicia esses momentos de emoção e beleza do futebol brasileiro e do futebol divinopolitano, hoje com o Luizinho. Um abraço e tá aí o gol para você, Luizinho, na jogada de Neymar contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Um abraço. Vem embora o time do Santos com o Neymar, gingou na esquerda, fez o cruzamento, aquela bola na entrada da área, chegou batendo pro gol, Luizinho! Gol! Luizinho do Santos! Participou o Neymar, fez o cruzamento, ela passou de novo pelo meio da área, mas na entrada da grande área, ela chegou pro Luizinho bater firme de primeira, e aí ele foi preciso e mandou pro fundo do gol. Luizinho, camisa 14, saiu do banco de reservas para abrir o placar.